a todos que estão nos assistindo. Hoje estamos aqui com o professor José Paineiras, né? Que é um grande ícone cachoeirense. Não vou falar muito sobre ele, vou deixar que ele se apresente. Então, professor Paineiras, como que o senhor está? Tudo bem? Cumprimento a todos, cumprimento a você especialmente, Danilo. Meu nome é José Paineiras Filho, sou brasileiro, microempresário do setor gráfico, professor, advogado e jornalista. Sou casado com a professora e pedagoga Edith Maria. Meu pai era José Paineiras, era um operário humilde da Prefeitura de Cachoeiro, era encarregado de obras, nasceu no dia 15 de julho de 1913, foi criado pelo saudoso Orlando Machado, seu Orlando Sapateiro. Na infância e adolescência, foi colega de Rubem e de Nilton Braga, amizade nascida pelo fato de meu pai engraxar os sapatos da família Braga e dos alunos e professores da antiga escola Pedro Palácios, na sapataria do vovô Orlando. Mais tarde, meu pai foi também tropeiro de burros, guarda-freio da estrada de ferro, trabalhou como carroceiro para o mestre de obras, seu José Coco, quem lhe ensinou a profissão de pedreiro. Ingressou na prefeitura no governo de Fernando de Abreu, aposentando-se no final da gestão do Dr. Gilson Caroni. Minha mãe, Marta Carvalho Paineiras, além de lavadeira de roupa do Rio Itapemirim, foi considerada, durante as décadas de 60, 70 e 80, a melhor e mais solicitada cozinheira de Cachoeiro. Todas as famílias de melhores posses chamavam minha mãe para cozinhar nos casamentos e festas especiais. Eu posso citar aqui as famílias tradicionais da época, como a do seu Camilo Cola, João Santos, Ferraço, Hélio Carlos Manhães, Mice, Borelli, Coelho, Costa, a família do Urbano Moraes, do ex-governador Cristiano Dias Lopes, Raimundo Andrade, dos Carlete, Creme, Gama, Caiado, Sartório, famílias Machado, Lesqueve, e todos eles iam na minha casa chamar minha mãe para cozinhar. Nos anos 60, minha mãe não ficava um final de semana sequer em casa, que era chamado para cozinhar na casa de família. Éramos em 6 irmãos, Ana Maria, Nancy, Maria das Graças, falecida, eu, José Paineiras Filho, Jorge, também falecido, e Joaquim. Portanto, hoje somos apenas 4 irmãos. Bom, como a gente podemos ver, né, seu Paineiras aí tem suas graduações de História, de Advocacia, de Direito, né? E falou um pouco da sua família. Eu queria saber um pouco, seu Paineiras, para você contar pra gente, pra mim, pra todo mundo que vai estar assistindo, como que foi a sua infância, a sua adolescência, parte da juventude? Olha, eu tive uma infância muito pobre, porém muito alegre e muito feliz. Parodiando o grande cantor e compositor Ataúfo Alves, eu era feliz e não sabia. Gostava muito de jogar bola, as tradicionais peladas. Bem pertinho da minha casa havia um campinho de terra batida. Ali jogávamos bola, brincávamos de pique-esconde, salva, pulavam carniça, cantiga de rodas, roda-peão e tantas outras brincadeiras. Às vezes rolava até uma briguinha, um tapinha para lá, um tapinha para cá, apanhava, batia, mas no outro dia tudo estava bem. Ninguém guardava ódio ou rancor. Nas casas dos vizinhos íamos sempre jogar botões, amarelinha, pega-vareta, quebra-cabeças, passar anéis, escravo de Jó e outras brincadeiras que as crianças de hoje nem conhecem. Comecei a pré-escola aos 3 anos de idade no Jardim de Infância
Raimundo Araújo de Andrade, que ficava ali no centro da cidade. Hoje ali ainda está a escola SIAC. Ali estudei até os 6 anos de idade. Como era bom, era tudo de graça. Tinha um ônibus que ia nas casas pegar as crianças e levava até o jardim de infância. Eu lembro ainda de uma música que a gente cantava lá no jardim de infância, que era assim: no jardim da infância, onde não mora a saudade, as crianças brincando e cantando, oh, quanta felicidade, pulam nas cordas, rolam no chão, jogam peteca, as doce ilusão, jogam peteca, vôlei peão, contam a história do bicho chorão. Então o jardim de infância era um lugar de muita alegria, onde todos se divertiam. Chegando lá, tinha um lanche, brincadeira com música, dança, teatro. Depois tinha um almoço delicioso, produzido, preparado com muito carinho pelas merendeiras. Alguns dias tinha banho de piscina, 2 vezes por semana também, as ginásticas. Havia um mini zoológico, onde podiam conhecer animais da fauna e plantas da flora brasileira. Era uma maravilha. Lembro ainda que a minha primeira tia ali no jardim de infância era a tia Vani Sampaio. Tia Vani era irmã simplesmente de Raul Sampaio Coco, do Domingos Coco, era filho do seu Zé Coco. Então tia Vani e as outras tias, quanta saudade. Aos 7 anos, eu fui matriculado no grupo escolar Graça Guarda, ali do outro lado, onde está o liceu, onde é o liceu. O prédio do liceu era emprestado na parte da tarde para o Graça Guarda. Ali estudei do 1º ao 5º ano primário. Minha primeira professora, no 1º ano primário, foi a saudosa professora Maria do Carmo Magalhães. Lembro-me também com saudade das professoras Gilda Gonçalves, Leta de Saule, Maria Olir, Isabel Melo, Heloísa Melo, Marilene, Zilda Bazzoni e Yolanda Ren Alves. E da diretora Maria Mercedes Casotti Fregonassi, lembro o nome inteiro dela. Não esqueço das gostosas merendas que eram preparadas com carinho por Dona Aurora, Dona Iene, Dona Anita e tantas outras. Saudade dos inspetores lá do Graça Guarda, do querido Catiquinha, seu Nilton Silva, que a gente na brincadeira chamava de Canjicão, foi árbitro de futebol aqui em Cachoeiro, do Tião Gravatinha, do Tião Taiada, do Genildo Álvaro, enfim, a lembrança muito gostosa ali do Graça Guarda. Na porta do Graça Guarda ficava ali o Zezinho, quebra-queixo, Zezinho vendendo aquele quebra-queixo, o nome dele era José Mota. E também tinha aquele moço do sorvete, eu sorvete delicioso. Que coisa boa era aquela calçada. Lembro-me também ainda que em época de verão tinha naquelas árvores aquele inseto tal do lacerdinha que insistia em cair nos olhos da gente, tornando os olhos ardidos, né? Que raiva que eu tinha dos lacerdinha. Ele deixava nossas camisas brancas toda marcada por pontinhos pretos do lacerdinha. Mas era muito bom, era um momento de alegria quando eu estudava ali no Graça Guarda. Em 1965, com 11 anos de idade, portando uma mala de papelão da fábrica de malas Pepe, que ficava ali na Avenida Pinheiro Júnior, viajei sozinho para Vitória, com o objetivo de estudar na Escola Técnica Federal. Era a escola que ficava ali no bairro Jucutuquara, em Vitória. Hoje é o IFES. Era muito interessante, foi muito interessante aquela viagem, a minha primeira viagem
3 horas e meia o ônibus demorava. A rodoviária de Cachoeira era ali no centro, ali perto da antiga da Dalto, ali hoje tem um cartório de notas, era ali, e o ônibus fazia a curva ali em volta do Correio e subia pela avenida, pela rua Costa Pereira, passava em frente à Catedral e seguia para Vitória. Ainda lembro que eram ônibus azuis, e na porta do ônibus ali tinha um desenho de um cachorro. E como o ônibus parava toda hora, nós, as garotadas, os moleques da época, falavam, ó, o ônibus parou para o cachorro fazer pipi num poste. Era muito interessante. Chegando lá em Vitória, eu lembro que eu fui procurar a avenida, sozinho à noite, 9h30 da noite, fui procurar a Avenida Marcos de Azevedo, no centro de Vitória, ali no próximo ao Parque Moscoso. E lá eu fiquei hospedado na casa da dona Edmeia Passamai, seu Pascoal Passamai. No dia seguinte eu fui para a Escola Técnica Federal, mas exatamente naquele ano, 1965, encerrou, foi o último ano de internato lá da Escola Técnica. Então eu não pude ficar, eu não tinha casa mais para ficar. Aí voltei para Cachoeira. Meu sonho era fazer o curso de edificações de estrada. Felizmente, não pude realizar meu sonho, só lá em Vitória e só lá na Escola Técnica que havia esse curso. Então, voltei para Cachoeira. De 1966 a 1969, cursei o ginásio no Liceu Muniz Freire. De 1970 a 72, cursei o ensino médio, também ali, chamava na época científico. E as mulheres geralmente faziam o normal, e os homens faziam o científico ou o chamado clássico. Eu cursei o científico. Lembranças inesquecíveis eu tenho do liceu, dos professores, doutor Wilson Rezende, professora Alício Franco, professora Elma do Carmo, Nara Garamboni, Marilene Tepes, Ailton Bermudes, Delta Madureira, Tia Nenzinha dos trabalhos manuais, como a gente brincava com Tia Nenzinha, Atair Caim, Deusdete Batista, Maria da Penha Barcelo Alves do Banho. Nunca vi mulher com nome tão comprido igual a Dona Maria da Penha, mas o nome era grande e o coração dela muito maior ainda. Saudade da Dona Maria da Penha Barcelo Alves do Banho. Professora Elma Bermudes, Geraldo Giro, Eupídio Laureano, Davi Alberto Lois, Joacir Campos, era o professor de matemática, era o inventor da turma. Como que inventava a coisa o professor Joacir? Frederico Legrube, Adalto, do DR, engenheiro Adalto, Luiz Guilherme Ribeiro, que depois tornou-se juiz de direito, Loren Guimarães, engenheiro, Nola Intra. Que dificuldade que eu tinha de aprender a descritiva geométrica, que coisa difícil, eu não desenhava de jeito nenhum. Nola brigava comigo. João Pinto, na educação física, Solimar Soares, depois juiz, presidente da Academia de Letras, Rejane Intra, irmã da Nola, Náurio Valdino, na educação física, Roberto Mignone, Luiz Cláudio Gazio, grande professor de História de Cachoeiro, Marilene Tanuri, outra grande mestre da História. Eles me inspiraram para ser professor de História. Eda Zipinotti, que professora de português fantástica. Doutor Elise Moisés, baixinho, que depois virou vereador. Eita, baixinho invocado, professor de geografia da melhor qualidade. Heloísa Barreto, considerada pelos alunos a mais bonita professora do liceu. Professora Gilda, professora Marisete Nogueira, muitos outros que tanto marcaram minha vida, aos quais eu peço perdão pela falta de memória. Quanta saudade eu tenho da dona Estael Medeiros, que era secretária, ela sozinha, ela auxiliada pela competente Lindóia Batista, irmã da Moema, que acaba de falecer, e 3 outros auxiliares davam conta de todo o serviço de secretaria e de tesouraria do liceu. E olha que naquela época era tudo feito manualmente.
aquela letra linda da Lindóia, aquela letra perfeita da dona Estael Medeiros, e tudo era entregue, os boletins entregues sem rasura, todos eles a tempo e a hora. Coisa boa, quanto trabalho tiveram essas pessoas ali no liceu. Participei ativamente, Dario, do movimento estudantil cachoeirense, como membro do Grêmio Estudantil do Liceu e como diretor da Casa do Estudante, no tempo dos líderes, Roberto Aladão, José Carlos Carvalho, que chegou a ser ministro do Meio Ambiente, Deusdete de Azevedo Dias, foi diretor da CST, Jonas Caldara, Paulo César Gomes e tantos outros que passaram ali pela Casa Estudante. O movimento estudantil precisa ser renovado e reativado em Cachoeiro. Lembro-me que ali na Casa Estudante funcionava um restaurante estudantil cachoeirense, onde os estudantes que vinham de fora e não tinham onde se alimentar, ou mesmo daqui de Cachoeiro, que possuía carteira de estudante, iam lá e comiam a preço barato, a preço de custo, a comida gostosa. Também tinha um dormitório, aqueles estudantes que vinham fazer faculdade em Cachoeiro, ou que estudavam aqui, que às vezes tinham que ir para longe, tinha um dormitório estudantil cachoeirense. Que coisa boa, biblioteca. Então tudo isso é necessário voltar, nós precisamos disso. A minha infância também e adolescência também foi misturada com muito trabalho. Como eu disse, sou de família muito pobre. Meu pai, operário de prefeitura, e minha mãe, cozinheira e lavadeira de roupa. Eram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Mesmo na infância, eu já realizava algum serviço para ajudar na economia familiar. Na minha casa havia um grande quintal, onde criavam porcos em chiqueiro. Era uma função minha e dos meus irmãos, todos os dias, catar lavagens nas casas vizinhas. Quando os porcos engordavam e eram abatidos, meus pais repartiam as melhores partes, o pernil, a costela e o lombo, com as pessoas que doavam as lavagens durante um ano. Minha mãe, nós mesmos ficávamos com o que sobrava. Minha mãe fazia com o que sobrava, fazia o chouriço, que chouriço delicioso. A gente já ficava esperando ali, doidinho da hora de comer aquele chouriço gostoso. Também fazia o torresmo, a linguiça. A banha era guardada em latas, chamava que era lata de querosene, mas era lata de banha mesmo. Guardava naquela lata, conservando aos poucos os poucos pedaços de carne que sobravam e a gente ia comendo durante um mês. Ainda me veio na boca o sabor delicioso daquelas peles torradas que mamãe fazia, que nós chamávamos de pururuca. Minhas 3 irmãs, Ana, Nancy e Gracinha, como pobre que nós éramos, aos 11 anos já trabalhavam como empregada doméstica. Essa é a parte triste. Eu trabalhava em casa de família. Naquela época, empregada doméstica eram quase como escravas. Não tinham carteira assinada, tinha hora para chegar no trabalho, mas não tinha hora para sair, não recebiam hora extra, o salário era menos da metade do salário mínimo. Muitas patroas ou seus filhos ainda batiam e abusavam de suas empregadas. Minhas irmãs, a Ana e a Nancy, deram sorte de trabalhar para famílias que permitiam, eles diziam que permitiam, aos estudos, tanto que conseguiram formar-se professoras e grandes professoras. A outra irmã, a Gracinha, que Deus já levou, não teve a mesma sorte que os seus patrões ou seus senhores. Sofreu muito a minha irmã Gracinha. Logo ela, que era a caçula das irmãs. Deus a levou. Ainda na minha pré-adolescência, trabalhava no período da manhã, em casa de família, estou dizendo eu, fazendo mandados, pequenas compras, limpando quintais, lavando áreas e calçadas, até tomando conta de crianças menores, filhos dos patrões das minhas irmãs ou patrões da minha mãe.
Até banheiro, eu com 11 anos, até banheiro das casas de casa de família, eu tinha às vezes que lavar. Em outras ocasiões, eu fui engraxate na calçada do Cinema Cacique, onde hoje está o Bradesco, e do Cinema São Luís, do outro lado, ali, onde foi também o Cine Plaza, ali na Praça Gil Goulart. Nas minhas folgas, trabalhei muitas vezes ajudando meu tio, vendendo verduras e frutas em bancas, no começo da rua Alzírio Viana, ali no Aquidauã, próximo à ponte João Blake. Foi com dinheiro da venda dessas verduras que meu tio dava para eu vender, que eu consegui, com 11 anos de idade, acompanhado do meu pai, fui na alfaiataria Aurora, que pertencia ao seu Oscar Montenegro, e mandei fazer 2 calças de linho. Lembro que cada calça custou 6 cruzeiros. Foram as primeiras 2 calças compridas que eu vesti antes, era só bermudão, calção. Então, as minhas 2 primeiras calças eu mandei fazer na alfaiataria Aurora, do bom e velho Oscar Montenegro. Bom, seu Paineiras tirou a máscara, mas a gente está mantendo uma distância aqui de pelo menos 1 metro. E ele tirou para ficar mais confortável da fala dele, questão de estar se focando, a questão de quando vai falando e tudo mais. Mas nós estamos tomando as medidas aqui recomendadas, afastamento, eu estou de máscara. Bom, seu Paineiras, você estava falando aí da sua história, um pouco da sua infância, juventude. Eu achei muito interessante, você comentou como que era a sua infância, eu fico imaginando que a minha infância foi bem diferente da sua, mas algumas coisas foram igual, você falou do futebol, no terreiro, lá onde eu morava eu joguei muito. Eu sou de Vila Nova, né, vim para Cachoeiro depois, mas joguei muito futebol na rua, assim, com meus amigos. Eu acho que algumas coisas ficam, mas algumas coisas vão, né, mas tem muita coisa que a minha geração não viu, que as próximas gerações não vão ver, porque só a sua teve o prazer de vivenciar, né. Você falou também dos grêmios estudantis que aqui em Cachoeiro tinha um movimento muito forte, muito né? Forte. A Casa Estudante era fortíssima. Casa Estudante fortíssima. E hoje teve uma, não sei se foi uma queda, seria a palavra usar, uma derrocada. Alguma coisa precisa ser mudada. Que os jovens, que a parte dos estudantes deu uma enfraquecida. Não que não exista, existem muitos. Eu conheço algumas pessoas que fazem essa parte dos estudantes, com o IFES, de alguns centros universitários aí, outras faculdades de Cachoeiro, mas não é como eu vejo nos livros de história de Cachoeiro. O ensino fundamental e médio fundamental, por exemplo, o máximo que eu conheço, sim, eu posso, é o IFES, que eu sei que é o ensino técnico, tem algumas pessoas, tem alguns movimentos ali, mas ainda assim não é como tinha em Cachoeiro. Cachoeiro era representatividade jovem mesmo, né? Tinha uma grande força. E o que você me falou simplesmente assim, confirmou já que eu sempre vi. Mas voltando aqui, você também foi tipógrafo, né? E me conta um pouco sobre essa questão aí de fazer tipografia. Veja bem, em janeiro de 1967, antes de eu completar 13 anos de idade, que foram completados em 14 de fevereiro, levado pelas mãos de uma pessoa, um gráfico famoso em Cachoeiro chamado Glaudes Tomilholo, Ratinho, iniciei minha vida profissional como auxiliar de tipógrafo no DIOSSE, Departamento de Imprensa Oficial de Cachoeiro de Itapemirim, localizado ali na rua Costa Pereira, 131, no bairro Amarelo. Ali eram editados o jornal O Momento e o órgão oficial da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, do município de Cachoeiro. Até hoje, eu posso afirmar que eu fui o empregado mais jovem já contratado pela Prefeitura de Cachoeiro. Olha que eu ia fazer 13 anos, fiz 13 anos trabalhando. Já vi que o homem tinha um futuro, né? Desde cedo já estava... onde eu trabalhei de 67 até janeiro de 67 até setembro de 1969 com carteira assinada, carteira de menor.
tive contatos com grandes jornalistas. Foi ali que eu aprendi a gostar do jornalismo, mesmo eu sendo tipógrafo. Ali conheci e tornou-se meu grande amigo o jornalista Paulo Domingues, Solimar de Oliveira, Glauco de Oliveira, Elson Gomes, Ito Coelho, Lourival Serrão, Valério Fabres, diretores como Gastão Pim, Gilson Pim, Danilo Pitiba, Gedson e Onofre Nascimento e tantos amigos tipógrafos. Eu era aprendiz de tipógrafo e garoto de mandados. Houve um período que toda vez que o jornal Momento ficava pronto e ia circular, pronto para imprimir, eu tinha que sair e levar um exemplar lá na casa do capitão Shaquib. Era na época da ditadura militar, isso foi em 1968. Eu tinha que levar lá na casa do Shaquib, que morava ali na rua Siqueira Campo, no bairro Ibitiquara, para que ele fizesse a leitura e autorizasse a impressão do jornal. Era chato demais ter que pegar o jornal, eu garoto, 14 anos de idade, ter que ir lá na casa do capitão Shaquib, chamar na porta, ele vinha com toda a tranquilidade, pegava o jornal, sentava, aí ficava lendo, ia fora, voltava a página, lia de novo, aí depois ele dava uma assinatura no exemplar, aí mandava eu levar de volta, era o autorizo, imprima-se, senão não podia imprimir o jornal, era a censura que tinha em 1968. Nos intervalos de minha folga, eu ajudava ao senhor Nemir Antônio de Moraes, que tornou-se meu amigo também, numa pequena gráfica que ele tinha ali, no bairro Independência, próximo onde hoje é a Delegacia da Mulher, ao lado de onde é a Delegacia da Mulher. Hoje, Nemir tinha uma gráfica lá e eu, nas folgas, ia para lá ajudá-lo a fazer alguns serviços gráficos, e era uma maneira que eu tinha de ganhar um dinheirinho trocado a mais. Às vezes também eu ia na gráfica do Joel Pinto, que era ali, depois do liceu, e logo aqui na frente, ali era impresso o jornal O Clarim, que era do Joel Pinto, e o jornal 7 Dias na Sociedade, que era do irmão dele, o saudoso Joaci Pinto, que depois passou a editar a revista 7 Dias. Joaci nos deixou agora, há pouco. Então, eu fazia bico, a gente chamava de bico, nesses dois lugares. Eu ia lá no Nemi, ali no bairro Independência, e ia ali no João Pinto fazer bico também na gráfica dele para ganhar um trocado a mais. Eu ainda lembro que uma vez eu estava lá no Nemi e presenciei, na gráfica do Nemi, a Polícia Federal e o DOPS adentrarem a gráfica e empastelar os tipos. Empastelar, para quem não sabe, é misturar as letras. Os tipos, ele fica cada letrinha numa caixinha. A, B, C, D, E, enfim. Então, a Polícia Federal, junto com o DOPS, o DOPS era o Departamento de Ódio Política e Social da Polícia na época lá. Ia lá e parcelaram aqueles tipos todo ali e levou o Nemi preso para o 30º, na época do 3º BC, hoje é 38º BI, Batalhão de Infantaria em Vitória. Vivia os anos de chumbo. Na ocasião, a gráfica do Nemi estava imprimindo o jornal do Diretório Acadêmico Estudantil da Faculdade de Medicina de Vitória, a EMESCAN. Aqui em Cachoeiro tem um médico que era aluno na época, do Dr. Murad, do antigo bar Murad ali na praça, ali, o Dr. Elias Murad, pode perguntar a ele, ele era aluno da faculdade EMESCAN, e ele era um dos que trazia o jornal para a gente imprimir. No Nemir imprimia, eu fazia bico, como eu já disse. Nesse período, haviam muitas outras pessoas foram presas em Cachoeiro acusadas de serem comunistas. Bastava desconfiar ou qualquer palavra daquela pessoa que ele era chamado comunista. Lembro-me vagamente da prisão do seu Kleber Macena,
era comerciante, tinha uma loja ali na praça, do Roberto Valadão, era estudante e era aguerrido e assumia mesmo o que fazia. Tanto é que o irmão dele, Arildo, sumiu pela ditadura, até hoje não achou nem o corpo de Arildo e nem da esposa dele. Gilson Carone, Paulo Domingos, doutor Deusdécio Batista, dentre outros. Eu não entendia nada, eu tinha 14 anos, não entendia nada. Eu era um adolescente que só queria trabalhar e estudar pensando em alguém ali. 6 horas, minha mãe me ensinou de criança que 6 horas é a hora da Virgem Maria, é hora de fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma tradição que eu respeito. E respeito quem não respeita. Respeita todos os tipos. Respeito todos quem segue, quem não segue. Cada um tem a sua religião e nós temos que ser assim. Cada um tem a sua liberdade, independente de ideologia, credo, e respeitar o do próximo. Da tolerância. Da tolerância. Eu vejo hoje como que são perseguidas as religiões de matriz africana. Né? De setembro de 1969 até fevereiro de 1970, dos 15 aos 16 anos de idade, trabalhei como tipógrafo no jornal Capixaba. Ficava aqui na esquina da 25 de março com Dona Joana, com a rua Dona Joana. Era de propriedade do Daladier Emery Campos, querido Thier. Nesse jornal, além de tipógrafo, eu com 15 anos escrevi por um período curto uma coluna sobre cinema. Conheci o colunista social, meu amigo até hoje, Elian Peçanha, os escritores Nordestino Filho e minha dileta amiga, poetisa Alma Selva. De abril de 1970 até agosto de 1971, trabalhei como tipógrafo, aí já era tipógrafo, no jornal Correio do Sul, do doutor Paulo Roberto da Costa Mata, ali na rua Joaquim Vieira, quase em frente onde é hoje o Teatro Rubem Braga. Ali eu tive o prazer de conhecer jornalistas como Zé Carlos Silva, que era meu colega de trabalho, Wilson Debs, que fazia a famosa coluna social chamada H-Can, os escritores Manuel Gonçalves Maciel, que mandavam o artigo sobre Cachoeiro e que depois tornou-se no livro Voltando ao Cachoeiro Antigo, volume 1 e volume 2. Escritor e amigo, professor Manuel Gonçalves Maciel, primeiro presidente do Instituto Histórico Geográfico de Cachoeiro do Rio, o qual me deu o título de sócio benemérito do Instituto, que eu tenho e guardo com prazer e com alegria também. Alegria até por eu ter feito os primeiros impressos do Instituto, na minha tipografia, ainda era tipografia. Mas ali no Correio do Sul, além do professor Manuel Gonçalves Maciel, conheci e fiz amizade também com Estelemar Martins, que depois tornou-se acadêmico, Evandro Moreira, fundador e ex-presidente da Academia de Letras, Paulo Equenhoff, fundador e ex-presidente também, e tanto outros novos tipógrafos que fiz amizade e que até hoje são meus amigos. Então o Correio do Sul foi uma escola, né? O Correio do Sul, grande Renê Nogueira, o homem que comentava sobre cinema. Ele, aliás, foi quem me inspirou, ele no Correio do Sul, me inspirou a ter uma coluna de cinema no jornal Capixaba. Saudoso Renê Nogueira. Em setembro de 1971, com apenas 17 anos, comecei a trabalhar por conta própria. Nunca mais fui empregado, com 17 anos. Montei uma oficina gráfica improvisada no porão da minha casa, ali no bairro Ferroviário, graças a uma máquina velha, tipográfica, manual, adquirida do saudoso amigo Nenir Antônio de Moraes, que tinha desistido e desiludido de gráfica por motivos que eu já disse, perseguições e falta de dinheiro. Enfim, Nenir me incentivou e eu topei e comprei a máquina dele, mesmo sem dinheiro para pagar, e ele confiou e, graças a Deus, paguei antes do prazo que era para pagar, e foi ali que eu comecei a minha gráfica. Hoje já são 49 anos de gráfica. De registro, a minha gráfica tem 47 anos. Apesar de muito pequena, é a gráfica mais antiga
ainda em funcionamento em Cachoeira. Bom, dali, em 1972, eu fui servir o tiro de guerra. O tiro de guerra, na época, era o tiro de guerra TG-01-220, tendo por instrutores os ilustres sargentos Jorge Lessa e Fernando Osório Carneiro. Para minha honra, eu fui escolhido pela turma de 100 atiradores como orador oficial da turma. Foi um período muito gratificante, apesar de cansativo, que eu trabalhava e estudava e fazia tiro de guerra. E eu tinha que acordar muito cedo e dormir muito tarde. Mas foi uma verdadeira aula de disciplina e civismo. Fase universitária. Em 1973, prestei vestibular e iniciei o curso de licenciatura plena em História na Faculdade de Filosofia Madre Gertrude de São José. Naquele ano havia uma grande expectativa de crescimento da minha gráfica e tive que parar os estudos e dedicar-me à gráfica. As oportunidades estavam surgindo e foi essas oportunidades que me proporcionou comprar meu imóvel próprio, a ter minhas condições próprias. Na época eu trabalhei muito para construir o pouco que eu tenho, mas que foi tudo conseguido com muito sacrifício. Eu concluí o curso de História em 1980, porém, desde 1977, 3 anos antes de eu me formar, eu já tinha sido convidado para trabalhar como professor substituto no liceu. Eu era chamado monitor. Para se ter uma ideia, naquela época, o professor monitor, ele custava, ele ficava às vezes 4, 5, 6 meses para receber o primeiro salário. Ele entrava ali e tinha que esperar. Mas o salário do professor era equivalente a 2 salários do que ganha um professor MAP4 hoje. Então, o salário em 1977 do professor era valorizado. Havia até uma brincadeira, quando algum homem casava com a mulher professora, dizia-se, Davi, o seguinte: fulano está bem, casou-se com a professora. Era assim, casar com a professora era significado de casar com a pessoa que ganha. Não, né? Além do título, pessoa que ganhava bem. O ensino, a educação era bem remunerada. Era, vamos dizer, excelente, mas era bem remunerada. Hoje, infelizmente, está do jeito que está. Mas foi uma honra para mim ter como liceu a minha primeira escola de estudante e também onde eu comecei a dar aula. Em 1980, terminando a faculdade de História, eu fiz vestibular para a faculdade de Direito, tendo sido aprovado em 11º lugar, dentre 1.200 candidatos. Na época só haviam 3 faculdades de Direito do Espírito Santo. Era uma em Cachoeiro, era uma em Vitória e outra em Colatina. Vinham pessoas de várias cidades do estado do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, até mesmo do Rio, das cidades do Rio, também da cidade de Minas Gerais, vinham prestar vestibular, que além de Cachoeiro. Então o vestibular de Direito era muito concorrido. E eu concluí o estudo de Direito em 1984 e tendo sido aprovado e inscrito na OAB com o número 6526. Atualmente, junto com a minha filha Ludmila, somos advogados atuantes na área criminal, civil, família e do trabalho. Temos escritório bem montado, graças a Deus, escritório próprio. Em 1982, eu fui aprovado no concurso público, assumindo uma cadeira efetiva de professor de História na rede pública estadual, aposentando em 2011, porém ainda lecionei como DT até 2015. A escola onde eu lecionei por mais tempo foi o querido CI, Átila de Almeida Miranda, ali no bairro Vila Rica, onde eu sou autor do hino do CI. A última escola que eu lecionei foi o meu querido liceu, no Liceu, em 2015.
De 2015 para cá, parei e agora estou só vendo os jovens professores na sala de aula. Em 1990, concluí o curso de Ciências Sociais, iniciado na Faculdade Martim Gertrudes e concluído no Centro São Camilo, que incorporou aquela faculdade. Fiz pós-graduação de História do Brasil na Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Era o semipresencial. Ia lá, fazia as provas, voltava, enfim. Participei de vários cursos, simpósios estudantes de Ciências Sociais, onde comecei e parei. Enfim, vários cursos de extensão universitária em diversas áreas de ensino e de estudo. Eu tenho a honra de ter sido aprovado em 1984, em 4º lugar, no curso de exatoar, que era naquela época chefe de coletoria. Fui nomeado para Castelo, não quis. Fui nomeado para Rio Novo do Sul, também não quis, desisti. Hoje eu tenho um certo arrependimento por causa do valor que o exator ganha. Hoje chama-se de auditor fiscal, e que o professor ganha. Mas eu estou feliz, porque é muito melhor estar feliz como professor, como eu fui realmente, do que não estar feliz em qualquer outra profissão, seja ela mais remunerada possível. E vamos ser francos, existe profissão melhor e mais honrada do que ser professor? Não. É a profissão que qualifica, que prepara todas as profissões. Viva os nossos professores, valorizemos os nossos professores. Bom, Zé Paineira, você falou aí sobre a sua vida em Cachoeiro, sua infância, falou de vários nomes que você teve o prazer de conhecer, pessoas que você teve o prazer de conhecer, foram tão ícones como você dentro de Cachoeiro. Então, eu tenho que perguntar para você, como que foi para você viver em Cachoeiro, nessa época, assim, década de 80, 60, 70, 80, com essas pessoas, com esse Cachoeiro? Como foi viver esse Cachoeiro? Bom, eu quero dizer o seguinte, o Cachoeiro, na década de 60, 70, até o início dos anos 80, era considerado um centro cultural e industrial. Nos anos 60 até 70, era o maior parque industrial do Espírito Santo. Aqui tinha mais indústria do que em Vitória, do que no Serra, Vila Velha. Para você ter ideia, a fábrica de cimento na Sal foi considerada a terceira maior fábrica de cimento do Brasil. A aviação Itapemirim era a primeira empresa rodoviária do Brasil, então com a sede em Cachoeiro. Então nós tínhamos aqui herança do governo de Jerônimo Monteiro, muitas indústrias e tinha um comércio bem solidificado. Todas as coisas do Espírito Santo partiam de Cachoeiro. Aqui partiram os grandes artistas. Por exemplo, o Cid dizer sobre o maior cronista brasileiro, que é o nosso querido Rubem Braga. Também o poeta Newton Braga, Benjamin Silva. Para falar em cantor, o ícone da música popular brasileira, o nosso Roberto Carlos. Aqui tivemos outros artistas famosos, por exemplo, o pai chamado pai da pilantragem, que era, mas pilantragem no bom sentido, né? Era o Carlos Imperial, que foi, na verdade, quem lançou lá no Rio de Janeiro nomes famosos como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wilson Simonal, Eduardo Araújo, sim, Vanderleia. Todos eles passaram pelos programas e pelas mãos inteligentes e hábeis de Carlos Imperial, que aliás é pouco esquecido. A cantora Joelma, o cantor Zuzuca do Salgueiro, o autor de Olelê, Olalá, Pega no Ganzê, Pega no Ganzá, e de outras músicas mais, Boi, 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 Boi da Cara Preta, Pega essa criança que tem medo de careta, Eu Não Chorei.
e não sei chorar porque não sei chorar. Então, nem reclamei porque não sou de reclamar, só exaltei Eneida, amor e fantasia, cantei em crudo, Zé Pereira é o rei da folia. Essa música do Zuzuca, né, que até quase foi cachoeirense, ausência número 1, mas ainda há de ser. Enfim, Cachoeira era um centro econômico, cultural, comercial e social. O baile de gala dos caçadores, que até hoje, esse ano não, mas até hoje, sempre foi realizado, é uma tradição de Cachoeiro. Miss Espírito Santo, sai daqui, enfim, o festival da canção que Alegre conseguiu assumir e durante um bom tempo foi sucesso, começou aqui na Casa do Estudante de Cachoeiro do Itapemirim. Eu lembro que eu mesmo cheguei a participar, escrevi música, não foi classificada, mas eu escrevi e via grandes artistas, vi Chico Buarque aqui em Cachoeiro, Sérgio Ricardo, enfim, o próprio Casa Imperial, grandes nomes da música popular brasileira vinham aqui, vinham na Casa Estudante, ia no ginásio de esporte, né? Nosso ícone na composição, que é o grande Raul Sampaio. Pouco tempo, minha irmã que morava em Niterói, ela foi no teatro de Niterói e foi feito, na Praia de Caraí, foi feita uma homenagem a Raul Sampaio, as músicas do Raul Sampaio. E coisa que nós aqui às vezes nem falamos, né? O Sérgio Sampaio, filho do seu Raul Gonçalves Sampaio, enfim, irmão do Dedé Caiano, que é o nosso Popó, tantos valores, Zé Lopes, tanta gente, os grupos musicais que tinham, 007, Revolution, Luau, Aloha, enfim, vários artistas daqui de Cachoeira e que se destacam ou se destacaram na música. Então Cachoeiro sempre foi pioneira, foi a primeira cidade do Espírito Santo a ter luz elétrica, foi a primeira cidade a ter uma emissora de rádio, foi a primeira cidade a ter uma emissora de televisão. Então Cachoeira a cultura em Cachoeira era efervescente. Agora, nesse governo atual de Cachoeira, com o prefeito Vitor, com a secretária Fernanda, estão fazendo movimentos do renascer da cultura. Esse trabalho que você está fazendo aqui, com outras pessoas de valores, não vou dizer eu, porque pobre eu, né? Pobre pai, mas o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho do Lucimar, ali no Instituto Histórico, isso aí é renascer Cachoeiro. Então eu acho que nós tivemos um hiato, tivemos um ponto perdido na cultura, perdemos isso, mas agora a própria Faculdade de Medicina aqui em Cachoeiro, Faculdade de Engenharia, eu lembro que na minha época de estudante, de criança, ou você tinha que ir para Vitória ou para o Rio de Janeiro, ou então aqui em Cachoeiro fazia Faculdade de Filosofia, Faculdade de Direito ou Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. E olha que essas três faculdades, Filosofia, Direito e Administração, foram criadas nos anos 60. Então ficou um hiato muito vazio. Só agora, de 10 anos para cá, Cachoeiro está voltando a ser um polo estudantil. Alegre já tinha tomado de Cachoeiro essa condição, tomado e bem tomado, muito bem feito, nada contra outras cidades. Eu acho que todas as cidades têm que se fomentar para ser polo estudantil, polo de cultura, mas Cachoeiro tinha perdido e agora Cachoeiro começa a recuperar. Então eu vejo que ainda está faltando para Cachoeiro atrair mais indústria, mais atrativos culturais para cá e também possibilitar novos empregos, novas ocupações para esses que vão se formando pela faculdade aqui. Agora nós estamos vendo aí um hospital que está ampliando, aquela região ali da Safra ali, também a Celita,
também se ampliando, a fábrica de papel da Suzano, que está vindo para aqui. Então, Cachoeiro está dando, apesar dessa pandemia, que breve vai passar, Cachoeiro está se alavancando. E o que faz Cachoeiro se alavancar? É a sua gente, são os seus políticos, são os seus estudantes, são os seus professores, são as pessoas que amam Cachoeiro. Acabamos de perder agora 2 pessoas que tinham um amor incondicional por Cachoeiro. Eu vou dizer até 3. Perdemos primeiro o Joacim Pinto, o Joa, dos 7 dias. Perdemos o Ema Batista, que era embaixadora de Cachoeiro. Onde estava, falava de Cachoeiro, com um sorriso largo na face e um amor profundo no peito. Perdemos também o cachoeirense enraizado aqui, o Mercedão, Aguilar, Lázaro, Mercedão, aquele também que sempre com a sua banda 26 de julho procurava enobrecer o nome do Cachoeiro. Ainda temos a 26 de julho, temos a Lira de Ouro, o maestro Nicanor, e que precisamos possibilitar essa gente. Agora eu estava vendo ali que a Secretaria de Cultura lançou ali um edital, uma coisa ali, facilitando os músicos daqui de Cachoeiro e os artistas, não só músicos, os artistas, a se inscreverem para participar em projetos da prefeitura. Então eu acho que é isso, temos que incentivar, dar condição do povo praticar a cultura própria. Olha o tempo do mestre Salate, mestre Zacarias, olha da dona Calutinha, que se foi também, fomentadora da cultura ali em Vargem Alegre, dona Larinda Adão lá em Monte Alegre, e tantos outros. Nós tivemos aqui na época passada o Zó, ali, que era ali no bairro Nossa Senhora da Penha, na Buraca ali, que fazia também a cultura da Folia de Reis. Ainda temos lá no Zumbi, os mestres que fazem. Então eu acho que assim, você tem que buscar a cultura, tanto a cultura popular quanto a cultura erudita. Você tem que dar possibilidade, porque uma depende da outra. Não adianta você fazer cultura erudita para meia dúzia de pessoas. Algumas vezes eu vi ali na Casa dos Braga, uma reunião ali de pessoas que às vezes pensavam, vem no seu que era o erudito, aí tinha 5, 6 pessoas, entendeu? E às vezes você vê uma cultura popular, igual esses meninos da capoeira fazem aí, eles conseguem fazer coisa maravilhosa com aquele grupinho e sem recurso. Então nós precisamos disso aí, de impulsionar a cultura, ao mesmo tempo a educação. Cultura e educação são diferentes, mas é carne e unha, não conseguem viver uma sem a outra, uma depende da outra. E também a economia, não podemos deixar a economia, porque sem din-din também, sem recurso, pouco se faz. Então é isso, eu acho que Cachoeiro já teve o seu momento áureo, que foi perdido. Hoje não é mais o centro da cultura e nem da economia capixaba, que deslocou-se para o eixo de Vitória e para o norte do estado, mas temos o que é mais importante, que é a pessoa humana, o material humano nós ainda temos, e isso ninguém tira de nós. Quer ver outra coisa que ninguém tira de nós? O bairrismo. Todo cachoeirense gosta de falar assim, modéstia à parte, eu sou de Cachoeiro. É isso que eu tenho a dizer. Eu acho interessante essa questão do bairrismo cachoeirense, seu pai, porque eu não nasci em Cachoeiro, eu estou em Cachoeiro tem 3 anos, Mas já é cachoeirense. Mas eu já adotei Cachoeiro no meu coração. Eu sou venanovense de nascença, mas de coração eu sou cachoeirense. Que bom, já recebeu o título de cidadão cachoeirense? Ainda não. Mas vai receber. Aí de tem dos vereadores, a hora que tiver a próxima escolha de título de cidadão cachoeirense, faço questão e recomendo que você seja. Olha bem, você veio de lá para me dar a oportunidade de falar a minha vida, a minha história aqui. Eu agradeço mais uma vez e acho que a cultura de Cachoeiro é o que vai fazer Cachoeiro ocupar o lugar de destaque. Eu lembro que na minha juventude tinha
os shows de calouro nos bairros, entendeu? Até há pouco tempo teve um prefeito anterior que fazia esse show. Eu acho que isso é importante, sim, fazer um show nos bairros, sim, ir ali, dar pequenos prêmios, fazer concurso, ou melhorar, porque você motiva e você faz aflorar aquele conhecimento que cada um tem. O concurso que a prefeitura vinha dando, esse ano não teve, por causa da pandemia, de música, né, de marchinhas, começa às vezes poucas participando. Eu participei de todos, ganhei como primeiro lugar em um e ganhei como terceiro lugar em outro, mas sempre participei e vou continuar participando. Eu acho que tudo isso é você fazer concurso de poesia. Agora, uma coisa que tem que fazer é negócio sem muita burocracia, sem, com formalista. Não, gente, deixa o povo se expressar. A música Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, é uma coisa tão simples e todo mundo canta e ninguém muda. Quem parte leva saudade de alguém, todo mundo canta. Então, as coisas simples que você consegue fazer as coisas grandes. A grandeza está na simplicidade. Eu sou Paineiras, aproveitando já que você falou do bairrismo cachoeirense, eu queria te perguntar o que você acha desse bairrismo. Ele faz bem para a cidade? Você acha que ele é bom para a cidade, o bairrismo cachoeirense, e para as pessoas da cidade? Olha, eu esqueci o nome do poeta famoso português que disse que o melhor rio, o rio mais lindo do mundo, em resumo, é o rio da minha terra. Por quê? Porque é o rio da minha terra. Olha que coisa simples, entendeu? Disse Milton Braga que se fosse dado a ele a sorte ou a oportunidade de escolher uma cidade onde nascer, ele fala que apesar de Cachoeiro não ser bonito, ter muitos morros, e assim, resumindo, ele disse que ele pediria para nascer de novo em Cachoeiro de Itapemirim. Aí sabe lá por quê? São coisas do coração. Então, o bairrismo de Cachoeiro, não me pergunte, porque eu não sei explicar, porque isso são coisas do coração. Existe alguém analfabeto, igual era o Cartola, seu Agenor, que disse o que na sua simplicidade? Olha bem o que disse o seu Agenor Cartola, marido de Dona Zica da Mangueira, da minha Mangueira querida. Olha o que disse ele: as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Então, essas coisas simples que tem no cachoeirense, essa simplicidade que tem no cachoeirense, que faz todos nós cachoeiros sermos bairristas. E até quem não é de Cachoeiro também, igual você, adere a esse bairrismo e passa a gostar de Cachoeiro e também passa a ter amor à sua terra. Esse dia eu estava conversando com a secretária de Cultura, Fernanda, que é vizinha próxima aqui, pessoa maravilhosa, de uma educação ímpar. Ela disse que o amor que ela tem por Cachoeiro e por Muqui. Quer dizer, ela é muquiense e é cachoeirense. E tem um amor, eu não sei qual eu acho que ela deve ter dois corações, né? Aí, numa batida é Muqui e a outra batida é Cachoeiro. Aquele tuc, revezamento. Interessante que mantém o mesmo compasso. Sim. Achei perfeito essa sua fala. Perfeitíssimo. Então é isso daí, é coisa que a gente não sabe. Bairrismo é coisa que deve existir. Lógico que ele não pode ser um bairrismo exagerado ao ponto de se chegar a ser doentio. Porque nós sabemos na história que um cidadão lá da Alemanha incutiu aquilo ali, e nós temos que ter cuidado, que ainda tem pessoas que pensam isso.
Pai livre é você ter amor ao próximo, ter amor até as coisas, apreço. Não é fanatismo, não. Nenhum fanatismo presta. Fica esse recado, nenhum fanatismo Nenhum fanatismo presta. Fica esse recado. Isso aí. Bom, nós vamos encerrar aqui esse capítulo. Nós estaremos gravando outros capítulos com o seu Paineiras para falar sobre o Centro Operário, falar mais um pouco sobre Cachoeiro. Então nós vamos encerrar esse capítulo e voltamos na próxima gravação para continuar nosso gravação de documentário, nossa entrevista aqui com essa pessoa que eu estou tendo a honra de estar conversando durante esses dias. Eu te agradeço e vou repor a minha máscara. Estamos a mais de 1,5 metro de distância, mas agora, como acabou a entrevista, eu repor a minha máscara e a gente agora vai estar mais próximo. Isso aí. Axé. Axé.